Hoje, para quem não sabe, 25 de julho é o dia do escritor. Nós conversamos com talentos da literatura aqui da nossa região, fazendo uma homenagem aí a estes talentos. Palavras que juntas contam histórias, fazem relatos, ensinam coisas novas ou rimam para encher o mundo de beleza. Os livros são portas para universos diferentes, que só se tornam acessíveis pelo esforço e talento de alguém que se dispõe a dividir suas ideias. Seja um internacionalmente conhecido como William Shakespeare, um clássico nacional como Machado de Assis, ou um sucesso contemporâneo como Augusto Cury. O escritor é o responsável pela difusão de muita cultura. Erivan é professor e há alguns anos decidiu também dividir suas ideias através dos livros. Está agora relançando um livro de poesias e lançando a versão impressa e expandida de seu primeiro e-book. Agora estou lançando o inédito livro de crônicas Tempos Sombrios e Instantâneos da Realidade. Ele tinha saído há um ano atrás em formato de e-book, porém com menos textos, né? Menos textos em formato digital. E aí eu produzi novas crônicas, novos artigos, e ele sai agora revisto e atualizado, né, no formato impresso. E o livro Para Ler um Poema está saindo em segunda edição revista e atualizada, com mais textos, né? Uma nova capa. Qual que é a emoção, professor, de ver os livros assim impressos, de conseguir pegar, tocar, folhear? A emoção é muito grande, não é? Porque é aquilo que a gente quer transmitir para as pessoas, né? E aí a gente consegue dialogar com os leitores, porque assim, devido ao excesso de informações que nós recebemos no dia a dia, né, propiciados pelo advento da internet, a propagação de notícia é muito grande e acaba gerando um paradoxo que é a desinformação. De tanta informação, acaba gerando desinformação. E no livro de crônicas, Tempos Sombrios e Instantâneos da Realidade, eu tive a oportunidade de revisitar muitos fatos recentes da história do Brasil a partir de 2015 para cá. Então, esses fatos eles são revisitados de um modo analítico e crítico. E aí no livro eu falo de vários temas, falo de educação, falo de artes, falo de cinema, falo de política. Catrine também é uma professora que recentemente se aventurou na literatura. Em seu caso, se inspirou no próprio cachorro, o Fred, para escrever um livro infantil. Eu tenho um labrador de 2 anos e ele é muito divertido. Depois que ele chegou aqui em casa a gente já tem outros cachorros, mas ele é o meu cachorro, né? Que eu tenho toda a responsabilidade com ele. Depois que eu comecei a conviver com ele, eu achei que ia ser mais fácil, mas aí ele foi cada vez crescendo, ficando gigante, e aí ele começou a aprontar muito, e já tinham me falado que a raça é um pouco, né, divertida demais, só que eu não sabia que era tanto. E por algumas ocasiões que aconteceram com a gente, até aqui na minha casa com minha família, aí eu decidi pegar essas coisas engraçadas que aconteceram e fazer uma história. No primeiro momento, a minha ideia foi compartilhar com a minha família mesmo e os amigos próximos, né? Mas, para minha surpresa, a história acabou expandindo e alcançou um público maior. Então, eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa assim, meio que... era um projeto pessoal mais pequeno, né? Mas depois que eu fiz a publicação da história, eu fiquei surpresa, assim, muito feliz pela receptividade do público, principalmente do público infantil. Cada escritor tem um estilo, um gosto, um chamado diferente. Sorte dos leitores, que têm hoje uma enorme variedade de livros. Mas tanto escritores quanto leitores precisam de incentivo para mergulhar no universo literário. Almis Arfeg é escritora há quase 3 décadas e entende essa importância. Como presidente da Academia Teixeirense de Letras, uma instituição que tem esse papel de promoção de literatura, explica qual é essa função. Do ponto de vista interno, a gente realiza uma antologia poética chamada ATL em Verso e Prosa, que publica, que é uma espécie de veículo, né, da academia, que dá voz aos autores, né, que participam da academia. E do ponto de vista externo, a gente tem o Prêmio Castro Alves de Literatura, que mobiliza a comunidade, né, no geral, na região, e no estado, e agora em 2020, né, esse prêmio também vai ser nacional. Então, uma maneira de apoiar a literatura, né, das pessoas que produzem e que de repente não tiveram acesso ainda à publicação, né, de um livro, ou mesmo do texto, e, né, apoiar e premiar.
Então, os premiados, por exemplo, têm os textos publicados na antologia da ATL. Então, é uma forma de valorizar mais a literatura que precisa tanto de apoio, né? Em Teixeira, né? Na Bahia e no Brasil. 25 de julho, Dia do Escritor. E a maior homenagem é se entregar a uma leitura.